Queridos, muito boa noite. Dá para perceber que o frio me parece que mexe com o gaúcho. Boa noite. Oh, como melhorou. É por causa dele que nós estamos aqui. Por causa de Jesus. O calor da sua presença compensa qualquer frio. Se você concorda com isso, diga amém. E nós temos exatamente essa certeza. Nós estamos durante este mês tocando num assunto que nós já vimos que é de grande importância para a nossa espiritualidade, que é exatamente o assunto dos hábitos. Quem foi que esteve aqui no domingo que passou? Tá, então aí é bom que vocês vão dando continuidade e vão construindo uma visão completa do tema. Queridos, desculpe-me, se não for pedir muito, seria possível vocês se aproximarem mais um pouquinho, por gentileza? Vocês podem aproximar-se mais um pouco? Eu sei que depois a gente estar sentado, se levantar não é muito fácil, mas seria muito bom. A sensação aqui não é muito agradável quando a gente vê o pessoal muito espalhado, né? Se vocês puderem fazer essa gentileza, nós agradecemos. E hoje nós vamos trabalhar com um tema, exatamente motivação para mudar. E nós queremos sugerir que vocês sublinhem alguns textos e que realmente entendam a importância dos hábitos. O hábito é um assunto espiritual e nós somos, de uma forma direta ou indireta, resultados dos hábitos que nós formamos. Se nós temos bons hábitos, a tendência é que a gente se sinta muito melhor como pessoa. Se temos maus hábitos, o inverso também acontece. E o hábito, na realidade, é uma questão também espiritual. E como vocês podem, no caso, observar aqui, por gentileza, se puderem me arranjar o controle para mudar os slides. Então, note, liberte-se hoje dos maus hábitos. Eu desconheço um hábito que, pelo poder de Deus, não possa ser vencido. Qualquer mau hábito pode ser vencido pelo poder de Deus. Vocês concordam com isso? Agora, é verdade que nós precisamos ter, pode passar o próximo slide, motivação para, se puder passar o próximo slide, motivação para a gente poder vencer. E dentro da palavra motivação, nós encontramos duas outras palavras. Quais são, gente? Motivo para ação. Você precisa, de fato, ter motivação para vencer determinados hábitos que começaram com o pensamento e terminam com o teu destino. Sim ou não? Plante um pensamento e você vai colher o quê? Uma ação. Plante uma ação e você vai colher um hábito. Plante um hábito e você vai colher um destino. Então, o hábito, ele começa com o pensamento e termina com o destino. Por isso que é tão importante que nós atentemos para o impacto dos hábitos sobre a nossa vida espiritual. Só que há situações em que a gente precisa entender que a motivação, ela não demora para sempre. Você tem uma motivação e ela precisa ser realimentada. Por isso eu digo aqui o seguinte: afirma-se que a motivação não dura muito tempo. A vitamina D, que é liberada pelo sol, também dura muito tempo? Dura muito tempo? Não, não dura. Mas o que é que você precisa então? Tomar banho de sol todos os dias. Então, o fato da motivação não durar para sempre não quer dizer que ela não é eficaz. Ela é eficaz desde quando ela seja realimentada de forma contínua. Então, a motivação ela precisa ser realimentada.
de maneira contínua, para que você tenha, de fato, vitória sobre o mau hábito. Agora, queridos, eu quero considerar com vocês aqui 4 pontos. 4 pontos eu quero considerar com vocês. O primeiro ponto que eu quero considerar é o seguinte: você realmente quer mudar? Você realmente quer vencer um mau hábito? Daqui a alguns instantes eu vou apresentar uma lista de 21 maus hábitos. Existe muito mais. Eu vou te apresentar uma lista de 21 para você ver quantos são que de repente que você tem. E na realidade a vitória sobre o hábito, ela deve ser planejada estrategicamente com Cristo. Você deve se concentrar em um mau hábito por vez. E esse mau hábito deve ser substituído. E ele pode ser completamente vencido em 30 dias ou talvez, quem sabe, em 1 ano, a depender do impacto que ele está tendo sobre a sua vida. Mas o fato é o seguinte: você realmente quer mudar? Faça essa pergunta e considere isto. Esse é de fato o X da questão. O problema não é o mau hábito. O problema não é o mau hábito. Nem se você pode mudar com a ajuda de Deus. Esse não é o problema. O problema de verdade é se você quer vencer este mau hábito. Essa que é exatamente a grande questão. E você pode estar dizendo para si mesmo: pastor, isso é uma pergunta óbvia. É claro que eu quero. Vocês se lembram naquela ocasião em que no Evangelho de João, o Evangelho de João, ele apresenta 7 milagres. E um dos 7 aconteceu exatamente com um paraplégico que se encontrava numa situação deplorável há 38 anos. E de acordo com o Evangelho de João, Bíblias abertas, no capítulo 5, de acordo com o Evangelho de João, havia a crença folclórica de que um anjo do Senhor, ele descia, agitava as águas, e o primeiro dentre os deficientes, os doentes, que pulasse no tanque, era o quê? Curado. Queridos, você já começa a perceber que isso não é coisa de Deus, né? Inclusive no Evangelho de João, vocês vão observar que o texto que faz essa declaração não se encontra no original. Por favor, Evangelho de João, capítulo 5. E nessa ocasião, Jesus faz uma pergunta bem óbvia: queres ser curado? Veja o que nos diz aqui, por favor, capítulo 5, a partir do versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de que mesmo, igreja? Betesda, o qual tem quantos pavilhões? 5. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, por favor, projete na tela da sua imaginação uma multidão. Eu quero entender aqui, no mínimo, centenas de pessoas, ou quem sabe milhares, ao redor ali exatamente daquele tanque, esperando a hora em que as águas seriam agitadas. E quando isso acontecia, ocorria uma verdadeira agitação e alguns atropelos, e pessoas eram machucadas e não sei se também altamente prejudicadas. Deus não trabalha assim. Esse negócio não vinha de Deus. Esse milagre não era realizado pelo Senhor, mas havia essa crença popular. E os versos subsequentes afirmam. O verso 4, vocês estão percebendo que está entre o quê? Entre o quê? Colchetes ou parentes. Sabe o que significa? Que não está nos melhores originais bíblicos. Então esse texto ele foi acrescentado a título de informação desta crença popular. E o texto então nos diz: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Deus não trabalha assim. Então os melhores é quem eram beneficiados. Deus não beneficia os melhores, nem os maiores. Deus ajuda os mais necessitados. Vocês concordam com isso? Sim ou não?
E o versículo seguinte, então, no versículo 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, qual foi a pergunta que Jesus fez? Queres o quê? Queres ser curado? Ele poderia ter olhado para Jesus e ter dito, é claro que sim. A pergunta era óbvia, mas Jesus tinha de fato um objetivo. Queridos, há pessoas que têm câncer pulmonar por causa do cigarro, querem ser curadas do câncer, mas não querem deixar de fumar. Há pessoas que têm cirrose hepática, quadro clínico, quem sabe, terminal, querem uma unção para que haja um milagre do Senhor em suas vidas, mas elas não querem deixar de beber. Então, quando Jesus disse, querem ser curado, quando eu pergunto para vocês, vocês de fato querem mudar de hábitos, querem ser libertos dos maus hábitos que incomodam a tua vida? Então a pergunta, ela pressupõe o seguinte: você tem a disposição interior, você está disposto a pagar o preço? Por isso o primeiro ponto que eu quero considerar com você nesta noite é exatamente esse: você realmente quer mudar? Esse é o X da questão. O problema não é o mau hábito, o problema não é se você pode ser libertado pelo poder de Deus. A questão é se você realmente quer. E tem um texto que eu acho que vocês deveriam sublinhar, que nós encontramos exatamente no Salmo 37. Esses versículos são extraordinários. Queridos, hoje nós precisamos de fato estudar a palavra, e vou precisar de mais tempo com vocês para nós entendermos esse assunto à luz da palavra. Salmo 37, versículos 4 e 5, o texto bíblico diz assim: agrada-te do Senhor, ou seja, o admire, o ame, o obedeça, faça a vontade do Senhor, movido pela gratidão, e Ele satisfará o que, queridos? Os desejos do teu coração. Se de repente o teu desejo é a libertação, com segurança bíblica, podemos afirmar que Ele vai operar esse milagre em tua vida. Amém? E o verso subsequente diz: entrega o teu caminho, entrega o teu problema, entrega o teu mau hábito, entrega o teu vício, entrega o teu pecado, entrega as tuas dúvidas, as tuas apreensões, as tuas tendências herdadas geneticamente para o pecado, ou adquiridas por experiências da tua infância e adolescência. Entrega os teus traumas, os teus temores ao Senhor, confia nele, e o mais o que? Ele fará. Então, quem faz a obra de libertação em nossa vida, não é a gente, mas é Deus quem age, quem se move, é Ele quem gera a libertação. O que eu preciso é exercer a minha fé em Deus, me aproximar de Deus, entregar o meu problema nas mãos de Deus e esperar a atuação libertadora de Deus na minha vida interior. Eu preciso entender exatamente isso. Somente Cristo na minha vida é que pode de fato gerar a libertação dos maus hábitos. Queridos, eu quero ponderar com vocês um segundo ponto. Algumas pessoas gostam demais do seu mau hábito. Algumas pessoas gostam demais do seu mau hábito e por isso não querem abrir o quê? Fechem assim a mão, por favor. Não querem abrir o quê? Não querem abrir mão do seu mau hábito. Isso está acontecendo contigo? Pessoas que não têm a disposição interior de abrir mão do seu mau hábito. Mais ainda, se você quer manter um hábito, é porque ele satisfaz alguma necessidade e proporciona alguma sensação de segurança e prazer. Esse mau hábito te proporciona algum prazer, alguma sensação de segurança, e você então quer manter esse mau hábito. O verbo manter vem do latim e é composto por duas palavras, mão e ter. Então manter significa ter na mão. Então quando você quer ter um mau hábito na sua mão, quer ter o controle sobre ele, mas lembre-se o que nós falamos no domingo passado,
Forme um mau hábito e depois o mau hábito forma você. Aí você já não tem mais controle sobre ele. Mas será que de repente isso pode estar acontecendo contigo e apesar de sua intencionalidade e aparente desejo ou vontade, você lamentavelmente volta a cair de novo e não obtém vitória a ponto de você pensar que não tem como vencer um mau hábito em tua vida? Certa vez eu li uma história de que em algum lugar do mundo existe uma espécie de macacos em que algumas pessoas preparam ciladas, armadilhas, exatamente como se fosse um coco, e quando o macaco então coloca a mão dentro do coco, ele pega em algo. Quando ele pega, ele fecha a mão. Então a mão entrou, mas com ela fechada ele não consegue o quê? Ele não consegue sair, ele não consegue tirar. E dessa forma, ele não abre mão, sabe, do suposto alimento, ele não abre mão e fica preso, mas ele não abre mão. Às vezes nós podemos cair nesta atitude irracional de não pensarmos de causa para efeito, não pesarmos na balança da razão os prós e os contras, não ponderarmos nas consequências do nosso mau hábito, e aí nós não abrimos mão por causa da sensação de prazer ou de segurança que de alguma forma, direta ou indireta, o pecado ou o mau hábito proporciona. Terceiro ponto que eu quero ponderar com vocês. O terceiro ponto é o seguinte, queridos: dependendo de qual seja seu mau hábito, ele pode prejudicar você e outras pessoas, como familiares, amigos e colegas de trabalho. Sim ou não? Então, às vezes, o mau hábito não prejudica só você, prejudica pessoas que estão ao seu redor. Vocês concordam com isso? Por exemplo, o hábito de mentir. Tem pessoas que têm o hábito de mentir. Outras que têm o hábito de falar mal da vida de outras pessoas. Prejudica ou não a vida de outras pessoas? Gente que tem o hábito de dirigir em alta velocidade. Gente que tem o hábito de discutir no trânsito, com qualquer coisinha, buzina, pá, e fala coisas e etc. Esses dias eu vi uma situação que eu disse, se fosse uma outra pessoa e tivesse armado, poderia ter feito uma besteira. Porque tem gente que tem um hábito e sente prazer no trânsito, em buzinar e discutir no trânsito. Esses maus hábitos podem prejudicar você e outras pessoas. Concordam com isso? Quarto ponto para nós considerarmos. Charles Stanley, ele diz o seguinte: talvez o hábito que você quer perder não seja a causa do seu problema, mas apenas o sintoma de um problema maior. Você ficaria surpreso com o número de problemas que são consequências de uma autoimagem negativa. Exemplos: gula, ira, preocupação, timidez e depressão. São todos resultantes de uma baixa autoestima. Então, às vezes, o mau hábito é apenas um sintoma de um problema muito maior que está por trás dele, como uma autoestima negativa. E aí você precisa fazer a oração que nós encontramos no Salmo 139, por favor, Bíblias abertas. Um excelente texto também para você sublinhar em sua Bíblia. Salmo 139, nós temos aqui uma oração que toda pessoa que tem um mau hábito deve fazer para receber discernimento espiritual, a fim de saber se o seu problema de fato é o mau hábito ou se há por trás dele alguma necessidade, alguma carência, alguma deficiência não resolvida ou suprida que motiva você a ter esse mau hábito. Versos 23 e 24, vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, ou seja, a minha mente. O problema está aqui. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau.
Vê se há em mim algum caminho mau. Um mau hábito pode ser considerado espiritualmente um caminho mau? Eu entendo que sim. E guia-me pelo caminho eterno, que é o caminho da vitória pessoal, o caminho da libertação, o caminho do perdão, o caminho da superação. Guia-me pelo caminho eterno. E esse caminho para mim é Jesus Cristo. Amém? Agora vejamos, queridos, depois disso aqui, alguns maus hábitos que de repente você pode ter. Eu vou citar e você vai contando nos dedos sem ninguém ver, pode ser assim? Você vai contando nos dedos sem ninguém ver, tá? E por favor, se você olhar para a mão do outro, saiba que é um hábito muito feio isso, está olhando para a vida dos outros. Então, por favor, concentre-se em você. Você tem um hábito de reclamar? Queridos, eu não entendo, mas a minha chupetinha, desde os 4 anos, reclama. E eu fico perguntando, onde essa guria aprendeu isto? Hábito de reclamar, começou de pequena, e eu tenho trabalhado com ela para ver se ela para com isso, e às vezes já se acorda reclamando, e ela tem 2 polos, né? Está alegre demais, quando menos espera já está reclamando demais. Deus tenha misericórdia, ela não vê isso lá em casa, pode ver outras coisas, mas esse problema não. Mau hábito de reclamar. Segundo, hábito de dormir tarde. O gaúcho tem esse hábito aqui de dormir tarde e se acordar cedo. E fala do baiano. O fato, queridos, é que no Brasil nós temos 25 mil brasileiros com mais de 100 anos de idade. Com 100 anos de idade. A maior parte deles encontra-se na Bahia. Você tem um mau hábito de dormir tarde. O hábito de comer demais. E há pessoas que quando ficam estressadas, tensas, preocupadas, aí tome caixa de chocolate garoto, né? Começa a comer demais entre as refeições e está o tempo todinho mastigando. Pessoas que criam o hábito de comer demais. Às vezes você vai almoçar com essas pessoas e não consegue ver quem está do outro lado. Terceiro, e muitas vezes são vegetarianos. Quarto, queridos, hábito de não atender o celular. Você tem um hábito de não atender o celular? Eu tenho esse hábito, que não é nada bom, é mal. Eu retorno e tem vezes que eu não retorno, preciso vencer esse mau hábito. Queridos, você tem um hábito de fugir dos problemas. Tem pessoas que vivem em estado de fuga dos problemas. Tem um problema, ela já tem o hábito de fugir, de não enfrentar. E a fuga muitas vezes não resolve, agrava ainda mais. Enfrente os seus problemas de mãos dadas com Deus. Você tem o hábito de criticar. Qualquer coisa você critica a igreja, critica o pastor, come pastora milanesa no sábado à tarde, critica os anciãos, critica os líderes. Você tem isso, critica o sermão do pastor. O sermão do pastor foi uma espada, mas uma espada por quê? Longo demais, né? E o sermão do pastor foi isso e foi aquilo. Então, queridos, você tem o hábito de criticar, o hábito de chegar atrasado. Você tem esse hábito? Entenda uma coisa, eu passo muitas horas para terminar um sermão. E esse sermão aqui chegou inclusive agora do forno. E tem semanas que eu viro à noite para estar com o sermão do sábado de manhã pronto. Eu sei quanto custa e as dores do parto de produzir um sermão. Queridos, você tem o hábito de beber, inclusive um vinhozinho. Você tem o hábito de adiar, sempre está adiando as coisas, protelando, postergando. Você tem o hábito de mentir, o hábito de querer mandar, o hábito da manipulação. Esse é triste. O hábito da manipulação, você fica olhando e sabendo que a pessoa está usando aquilo como um meio para alcançar um fim, e que você se tornou para ela um objeto. Ela ama as coisas e usa as pessoas. Quando Jesus nos ensinou a amar as pessoas e usar as coisas, os manipuladores amam as coisas e usam as pessoas. Sim ou não? Você tem o hábito de gastar dinheiro,
Não pode pegar o cartão de crédito e chegar no shopping. Você tem esse hábito de gastar dinheiro. Você tem um hábito de... Agora tem gente que tem um hábito contrário, né? Você tem um hábito de querer impressionar os outros, e aí compra um carro melhor, compra isso aqui, não há nenhum problema, desde quando o motivo não seja esse. Mas se for para impressionar os outros, aí, por favor, nós criticamos as mulheres com questão de pinturas, de roupas e etc., dizendo é vaidade. E quando o homem compra um relógio para impressionar os outros, é também vaidade. Usa uma roupa de marca para impressionar os outros, também é o quê? É o mesmo problema, meu irmão, o mesmo problema espiritualmente falando. Você tem esse hábito de querer impressionar os outros, hábito de falar mal da vida dos outros, o hábito de dirigir em alta velocidade, hábito de discutir, o hábito de jogar as roupas em tudo que é lugar da casa. E a mulher que vai atrás pegando e arrumando, você tem esse hábito. Você tem o hábito de ser desorganizado, o hábito de gastar muito tempo na internet, inclusive no Facebook, etc. Você tem o hábito de tratar mal as pessoas. São 21 que eu citei, tem mais. De todos esses aqui, queridos, quantos você tem? Por favor, não me diga, fala com Jesus. Mas você quer vencer, então agora você escolhe um desses hábitos e se concentra em um deles. Você tem consciência dos outros, mas você se concentra em um. E durante um mês, você então clama pela vitória e segue os passos que nós daremos daqui a alguns instantes. Agora veja que texto interessante esse que nós vamos ler agora. Bíblias abertas em 1 João, capítulo 5, e vamos tentar entender esse texto. E queridos, hoje eu vou precisar de mais tempo, repito, para nós estudarmos esse tema à luz da Bíblia e termos aqui um momento de terapia bíblica. Por favor, 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17. Aqui nós encontramos um texto interessante. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará o quê? Vida, aos que não pecam para morte. Há pecado para a morte, e por esse não lhe digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e se há pecado não para morte. Vocês entenderam o que João aqui está falando? João aqui está falando o seguinte, que há pecado que não é para a morte, e há pecado que é para o quê? Para a morte. Aí, se nós não estudássemos o texto bíblico para entender qual é o pensamento original do texto, nós poderíamos cometer o erro de dizer o seguinte, que o pecado que não é para a morte é um mau hábito. E o pecado que é para a morte, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, queridos, em primeira instância, entenda, a Bíblia afirma, por exemplo, em Tiago capítulo 4, verso 17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Pecando. Estão lembrados desse texto? Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, por essa ótica bíblica, podemos afirmar que o mau hábito, em sua essência, é pecado? Sim ou não? Sim, é claro que sim. Mas a Bíblia ainda nos diz, queridos, inclusive em Tiago, no capítulo 1, verso 15, algo muito interessante. Por favor, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 15. O texto aqui nos diz assim, Tiago 1,15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumido, gera o quê? A morte. Então, queridos, entendamos uma coisa. Se você pegar o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, e principalmente o verso 24. Se você pega o texto, por exemplo, de Romanos, capítulo 6, verso 23. A Bíblia é clara. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Então, todo pecado é para a morte. E por que João disse que há pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte? Será que João aqui está estabelecendo uma graduação de pecadinho, pecado e pecadão?
Não existem graus de pecado. Pecado é pecado. Pecado é você fazer tudo aquilo que Deus não quer. Então, qual a diferença entre o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte? Qual a diferença? A diferença não está, queridos, na graduação, mas nas consequências. Vejam dois exemplos bíblicos, o exemplo de Saul e de Davi. Na ótica humana, quem pecou mais? Davi. Na ótica humana, Davi. Então, os pecados que Davi cometeu, como homicídio e adultério, foram pecados para a morte. Não obstante, ele arrependeu-se e foi salvo pela maravilhosa graça de Deus. Saul cometeu, quem sabe, se fôssemos olhar em graduação, pecados menos comprometedores. Não obstante, Saul o quê? Não se arrependeu e se perdeu. O pecado não é para a morte quando há arrependimento. O pecado é para a morte quando não há arrependimento. Então, quando há arrependimento, há perdão, transformação interior e libertação. Vocês estão, tá claro isso aqui, queridos? Está claro? Sim ou não? Então, pecado que não é para a morte, pecado que é para a morte, tem a ver o seguinte, com a motivação. Pessoas que têm são sinceras, estão tentando seguir a vontade de Deus, estão na igreja todos os dias de cultos, procuram fazer o seu momento de comunhão, não perde o TSD. O que é TSD? Tempo a sós com Deus. Elas se esforçam, mas elas têm alguns problemas e algumas tendências que ainda não foram resolvidas, sabe? E apesar de suas intenções e esforços pessoais, infelizmente ela resvala e cai. Pessoas que têm a vontade debilitada pelo pecado, que têm um mau hábito arraigado há muitos anos e que vivem uma luta que somente Deus e elas sabem o que perpassa no íntimo do seu coração. E essas pessoas buscam a Deus e pedem ajuda e suplicam o seu socorro. Apesar de estarem com um problema sério, Deus naturalmente vê o seu dilema pessoal e a socorre. E há outras que cometem erros e não estão nem aí, são completamente indiferentes, sabe? E não sentem arrependimento, não sentem tristeza pelo que fazem. Quando isso acontece, você percebe que pecados para a morte e pecados que não são para a morte tem a ver com motivos, tem a ver com intencionalidade, tem a ver com arrependimento. Então, queridos, um mau hábito pode te levar a um vício, e o vício é a manifestação do poder do inimigo, usando recursos naturais, como a própria química do meu organismo, para gerar um vício no pecado. Deus nos ajude a fim de que isso não aconteça. Agora, que benefícios nós temos, ou você obterá ao ser libertado de um mau hábito? Que benefícios? Vejamos aqui alguns benefícios da vitória sobre um mau hábito. O primeiro deles, você será um vencedor. Amém? Segundo, você será uma pessoa mais feliz. Terceiro, você será um cristão com uma autoestima positiva. Quarto, você terá paz interior. Quinto, você terá uma consciência limpa. Sexto, você terá menos problemas em sua vida. Sétimo, não correrá o risco de prejudicar sua família, sua saúde, sua honra e seu emprego. Isso não vai acontecer. E agora vem, queridos, a pergunta: como se libertar de um mau hábito? Primeira coisa, queridos, a palavra nos diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Você chegou de repente neste momento à conclusão de que existe um mau hábito que te leva a ter uma atitude pecaminosa, que não permite que você seja a pessoa que lá no íntimo você gostaria de ser. Você sofre com isso. Você tem muitas vezes vontade de pedir ajuda às pessoas, mas tem vergonha e tem medo. E fica sozinho lutando contra o seu problema pessoal. E você
sente-se vulnerável, fracassado, sua autoestima lá embaixo, porque você não consegue vencer esse mau hábito e você tem medo que as pessoas descubram. Queridos, quando isso acontece, primeira coisa, reconheça que você precisa de mudança e somente Cristo pode fazer isso por você. Primeira coisa é reconhecer que você precisa mudar. Ou estou falando aqui para alguém que não quer abrir mão de seu mau hábito, sabe das consequências e ainda assim não quer abrir mão de seu mau hábito. Segundo, queridos, tome a decisão de mudar. Essa decisão tem que surgir no silêncio do seu coração e ela deve ser de fato verdadeira e indeclinável, inegociável. Você não precisa continuar vivendo do jeito que você tem vivido. Você não precisa continuar caindo no mesmo pecado ao longo de anos. Você não precisa, dar fim a algumas coisas da sua vida por causa desse mau hábito. Não é plano de Deus que você esteja escravizado por um mau hábito. O plano de Deus é que você seja uma pessoa livre em Jesus Cristo. Amém? Então, por favor, tome essa sua decisão de maneira inteligente, racional. Terceiro, queridos, esteja disposto a se esforçar, renunciar e sacrificar-se. Que se você não tem essa disposição de se sacrificar, de se esforçar, de pagar o preço, se você não tem essa disposição, peça a Cristo que te dê a disposição interior de se esforçar, de se sacrificar, de renunciar o prazer que aquele momento te proporciona para fazer a vontade de Deus e dar uma guinada de 180 graus em tua vida. Pense que de repente você não está renunciando a apenas uma coisa, você está renunciando a alguns momentos de prazer. Quanto tempo dura, esse mau hábito e a sensação que ele proporciona? É uma coisa tão efêmera, tão passageira, tão transitória, que não compensa. Não compensa. Queridos, mais do que isso, peça ao Espírito Santo que te ajude. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Libertação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há libertação. Que Deus te liberte do ponto de vista psicológico, emocional, moral, espiritual, do teu mau hábito. E Ele tem poder para isso. Quinto, queridos, adquira a perspectiva de Deus sobre o seu mau hábito. Olhe para o seu mau hábito pela ótica bíblica, através dos olhos de Jesus. A ideia que nós temos do pecado determina mais ou menos a nossa necessidade de Cristo. Se o pecado não é para você uma coisa grave, você não sente necessidade de Cristo. Mas se você consegue discernir a malignidade do pecado, você começa a perceber que precisa da bondade, da misericórdia de Jesus, do seu amor, do seu poder. Então a ideia que nós temos do pecado determina mais ou menos a nossa perspectiva da cruz. Existe uma relação entre uma coisa e outra, vocês concordam com isso? Por isso estou sugerindo, peça a Deus que lhe dê a perspectiva dele sobre os seus maus hábitos. Mais ainda, sexto, queridos, por favor, resistir sempre, desistir o quê? Jamais. É possível que eu esteja falando aqui para alguém que há anos está lutando contra um mau hábito, que há anos vem sofrendo sucessivos fracassos e quedas em sua vida espiritual por causa do seu mau hábito. Eu não estou falando daquele mau hábito apenas de deixar as roupas espalhadas pela casa. Estou falando de maus hábitos sérios que têm prejudicado a tua espiritualidade, colocam em risco a tua fé, a tua salvação, a tua saúde e assim sucessivamente. Algo que você sabe que te prejudica, que você não tem controle. Por favor,
ainda que faça anos, resistir sempre, desistir o quê? Jamais. Por isso, às vezes, mais do que motivação, nós precisamos de perseverança para obtermos a vitória que vem do Senhor. Amém? E queridos, 7º passo para se libertar de um mau hábito: comemorar cada vitória sobre a tentação de praticar um mau hábito. Por favor, pense nos benefícios da renúncia. Pense em como você vai se sentir melhor. Pense nas vantagens da vitória. E ao obter uma vitória, por menor que seja, celebre esta vitória. Comemore esta vitória. Faça algo legal em que você possa se premiar pela vitória obtida. E é de vitória em vitória que finalmente você alcançará a total libertação. A libertação nada mais é do que um resultado não só da operação divina, mas de um conjunto sucessivo de vitórias. Amém? Então celebre cada vitória. Esse é o 7º passo. E quero concluir com vocês fazendo algumas perguntas. Queridos, por favor, me respondam. Quem foi a motivação de Mateus para deixar de roubar as pessoas na cobrança de impostos? Jesus. Quem foi a motivação de Pedro para deixar de mentir e assim assumir destemidamente que era um discípulo de Cristo? Quem foi? Quem foi a motivação? Jesus. Quem foi a motivação de Paulo para deixar de perseguir os cristãos e tornar-se um deles? Quem foi a motivação de Maria Madalena para deixar a prostituição? Quem foi a motivação de João, o discípulo amado, para entregar sua juventude a Deus, escrever o 4º evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, e dedicar cerca de 100 anos de sua vida ao Salvador? Quem foi a motivação dele? Foi Jesus. Jesus deve ser a minha e a tua motivação para superar um mau hábito, para vencer um mau hábito. Jesus deve ser a motivação, por amor a Cristo, pelo exemplo de Cristo, pelo poder de Cristo. Esse João, a quem eu fiz referência há pouco, ele escreveu as palavras de Jesus no capítulo 15, verso 5 do Evangelho, quando Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo é pura ilusão a vitória sobre o pecado, somente pelo poder do magnífico Filho de Deus. Esse João escreveu em suas epístolas, inclusive na primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, que Jesus veio destruir as obras do diabo em mim e em você. Está em 1 João capítulo 3, verso 8. Destruir os maus hábitos que ele me induziu a formar e que estão detonando com a minha fé e com a minha vida interior, com a minha espiritualidade. Esse João escreveu no capítulo 4, verso 4, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quem está em nós é o Espírito Santo, e Deus seja louvado por isso. E no capítulo 5, verso 4, de primeira epístola de João 5, verso 4, ele disse que a fé em Jesus nos dá a vitória. E ainda no capítulo 5, queridos, nos versículos 18 e 19, a palavra nos assegura que o maligno não toca naquele que está nas mãos de Deus e que é todo de Cristo. O maligno não toca. E para concluir, Apocalipse 1:5, também escrito por João, diz que pelo seu amor e pelo seu sangue, nós somos libertos do pecado. E o que nós vemos é que em João 8:32, que quando o Filho nos liberta, verdadeiramente estamos o quê? Livres. Então, por favor, qual é o tamanho do problema que está dentro de você? Mas qual é o tamanho de Cristo? Qual é o tamanho da cruz? Qual é o tamanho de Deus? Maior é o que está em nós do que o que está em quê? No mundo. Em Cristo você pode sim vencer qualquer mau hábito, ainda que leve tempo, mas a vitória é tua.
E saia daqui, querido, com esta certeza de que a vitória, ela acontecerá dentro de você, por meio da cura. Cristo pode te curar de um mau hábito e te libertar disso, e fazer com que você se torne uma pessoa plena e completamente livre de algo que tem te prejudicado, que não tem permitido que você seja a pessoa que você deseja ser, algo que faz com que você não viva a sua espiritualidade de forma plena, algo que faz com que você não seja o estudante que você gostaria de ser, o profissional que você gostaria de ser, o pai que você gostaria de ser, o filho, o namorado, o esposo que você gostaria de ser, o cristão que você gostaria de ser. Esse mau hábito não permite que isso aconteça, mas não há necessidade de você continuar vivendo assim. Por favor, supere, em nome desse, que é a razão da nossa fé de nós estarmos aqui. E Ele cura, e Ele vai curar você também. Nós vamos ouvir essa música agora, sobre esta cura que Jesus realiza, que alcança a libertação dos nossos maus hábitos. E se você entende que há algum mau hábito que você precisa vencer, eu quero convidá-lo para vir aqui à frente. Se você crê que Jesus pode te curar e que você pode desfrutar desta vitória pessoal na sua vida, venha aqui à frente. Aqueles que realmente sentem essa necessidade e creem que é possível, nos ajuntemos e vejamos o poder de Deus em nossa vida a partir de hoje. Preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Tu me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Querido Deus, ouve, Senhor, o nosso clamor. Realizes esta obra no coração de cada um de nós. Que tenhamos a alegria de crer, de receber antes de acontecer, de vermos o Teu maravilhoso poder em nosso coração, gerando libertação de coisas que considerávamos impossíveis de serem vencidas. Que tenhamos experiências de libertação, de perdão, de vitória, Senhor. Que na hora última, quando pensamos que tudo está acabado, terminado, que o Senhor diga: agora é comigo, e vire a mesa da nossa vida, vire a situação e nos concedas a satisfação espiritual de vermos tão grande salvação. Pai, Tu sabes o que perpassa pelo coração de cada um de nós. Tu sabes o quanto lá por dentro estamos doentes e precisamos ser curados. Precisamos ser pessoas livres e saudáveis e plenas. Precisamos desfrutar do poder do Evangelho de uma forma prática em nossa vida pessoal e diária. Por isso nós clamamos: cada um de nós, me cura, Senhor. Há libertação e poder em Teu amor. Portanto, Senhor, assim como foste a razão para a vitória e a libertação de Paulo, de Maria Madalena, de Mateus, de Pedro, Tu sejas também a nossa maior motivação. Que nós Te amemos, Jesus. Que nós Te conheçamos. Que nós estejamos cada vez mais próximos de Ti. E que Tu sejas a razão principal de nós estarmos aqui. Portanto, nos envolvas, Jesus, em Teus braços. Nos levante, nos ajudes. Que sejamos abraçados, amados, transformados por Ti. Em Teu nome nós pedimos. Amém. Que você tenha uma boa semana e que Deus esteja dirigindo. Nós vamos cantar sobre o Supremo Deus. Que você se despeça em pensamento, pensando na grandiosidade desse Rei do Universo. Com seu poder sobre terra e céu.
com seu poder. Sobre terra e céu, meu Deus é supremo Rei. Meu Deus é supremo Rei dos reis. Nós vimos o seu poder. Sobre terra e céu, meu Deus é supremo Rei. Meu Deus é supremo Rei. Amém. Deus seja com todos.